nós vamos falar sobre o dia seguinte da decisão do Copom. E eu vou mostrar para vocês o que o Banco Central falou e o que o mercado achou do que o Banco Central falou e, claro, o que eu acho da renda fixa a partir de agora. Vem comigo! Quarta-feira tivemos decisão do Banco Central em que ele manteve a Selic estável em 13,75, como eu já falei aqui com vocês, já gravei um vídeo sobre isso. Essa decisão do Copom era mais do que esperada pelo mercado, né? Não tinha muita diferença, o mercado já havia imaginado que ele ia manter a Selic estável. Mas o mercado achava que o Banco Central iria abrir os olhos do governo em relação aos gastos que estão sendo anunciados. A PEC da transição, a PEC da gastança, como está sendo chamada, em que tira do teto de gastos 150 bilhões de reais. Então o mercado estava de olho para ver o que o Banco Central ia falar sobre isso. O Banco Central fez um comunicado Ctrl+C, Ctrl+V em relação ao comunicado anterior. Quer dizer, ele estava com preguiça esse dia, né? Não mudou nada. Mas ele incluiu uma frasezinha. Foi só isso que ele mudou. E a frase é: o comitê acompanhará com especial atenção os desenvolvimentos futuros da política fiscal, que é o que o mercado imaginou que ele falaria. Só que ele colocou em particular, seus efeitos nos preços dos ativos e expectativas de inflação com potenciais impactos sobre a dinâmica de inflação futura. Então, aqui ele falou o seguinte, que mais do que a gastança, ele está preocupado de verdade com o impacto disso no preço dos ativos. Qual ativos, meu povo? O câmbio, né? Se desvaloriza o câmbio, o que acontece? Aumenta a inflação. E aí preocupa o Banco Central. Ou então, com o impacto da gastança nas expectativas dos agentes a respeito da inflação futura. Porque se todo mundo acha que a inflação vai subir, as pessoas começam a reajustar o preço e a inflação corrente acaba sendo impactada por isso, e isso preocupa o Banco Central. Mas o mercado não gostou disso, meu povo, não gostou. Bom, o mercado achou o Banco Central meio leniente, tá? Meio isso. Achou que ele devia ter sido mais enfático. É a gastança e isso pode provocar um novo ciclo de alta se continuar assim. Atenção, governo! Não. Ele ficou nesse... mas se não impactar o câmbio, tudo bem, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, o que ele quis dizer aqui? Que ele só iria retomar o ciclo de alta, como ele falou na alta, somente se a gente tivesse um impacto muito importante no câmbio, nas expectativas de inflação, tá? Mas o mercado precificava uma retomada de um ciclo de alta da Selic. E por isso, no dia seguinte, o mercado reduziu as taxas de juros do curto prazo, que precificavam um aumento de Selic, mas em compensação aumentou as taxas de juros de longo prazo. Ou seja, não terá uma retomada do ciclo de alta da Selic, mas ela deve ficar estável por mais tempo, né? E essa é a questão. E aí a gente vai trazer para os nossos investimentos de renda fixa. Então, Marília, o que eu faço com meus investimentos de renda fixa sabendo que as taxas de juros vão ficar mais altas por mais tempo, né? Embora não vão subir mais do que isso. Olha só, pessoal, na minha visão, a gente tem um cenário de risco aqui. Porque a gente tem um governo que está dizendo que quer ser promotor da economia, né? E vai gastar para que isso aconteça. A gente sabe que esse aumento de gastos provoca um risco fiscal. Esses 150 bilhões de gastos jogariam o nosso déficit para algo em torno de 2% do PIB. Isso, se a gente tiver um crescimento fraco ano que vem, que é o que os economistas preveem, inclusive vários economistas já preveem recessão ano que vem, se a gente tiver déficit com recessão, a nossa dívida PIB se torna explosiva, certo? A gente vai para um cenário de dívida PIB de 80%, 84%, 90%, 95% do PIB de dívida PIB. Só que a gente paga um juro nela de 14%. Então isso é muito preocupante. E quanto mais a nossa dívida PIB se torna explosiva, chega uma hora que a gente entra no que a gente chama de dominância fiscal, que aí é um real problema da economia.
porque a inflação aumenta por conta dos estímulos, mas quando o Banco Central vai subir a taxa de juro, o mercado começa a precificar que com essa taxa de juro mais alta, ele não vai conseguir pagar a dívida. E aí o câmbio desvaloriza, porque aumenta o risco. Com a desvalorização cambial, você tem uma nova rodada inflacionária. Então, o aumento de juro, ao invés de reduzir a inflação, gera mais inflação. E esse é um dos cenários mais difíceis de controlar. E você tem que controlar com uma restrição forte de gastos. Então, essa é a preocupação do mercado, tá, gente? Entrar num nível de dívida PIB que se torne insustentável. Percebeu o risco? Mas tem mais um risquinho que eu quero que vocês se atentem antes de pensar que o próximo ciclo com certeza é de queda. Qual que é esse risco? Este Banco Central é autônomo. Lembra que tivemos no ano passado a aprovação da Lei de Autonomia do Banco Central. Então ele fica ainda durante o início do mandato do Lula, mas ele só vai ficar até 2024. Ele vai ficar 2023 e 2024 e depois ele vai ser substituído por um outro presidente do Banco Central indicado pelo Lula. Se a gente estiver numa fase em que o novo presidente está mais preocupado em eleger o seu sucessor do que em controlar a inflação, depois desse ano teremos provavelmente um Banco Central mais leniente no geral com a inflação, podendo fazer com que a gente até tenha uma queda na taxa Selic de curto prazo, mas talvez uma alta grande das taxas de juros de longo prazo. Então percebe que o que eu quero dizer para você é que a gente pode ter um cenário onde os juros de curto prazo se comportem de uma maneira totalmente diferente dos juros de longo prazo. E quando você vai aplicar o seu dinheiro na renda fixa, você tem que prestar atenção nisso. Se você acertar o indexador, mas errar o prazo, você perde o dinheiro do mesmo jeito. Ah, Marília, mas eu não entendo essa coisa de pós-fixados, curto prazo, longo prazo, qual eu escolho. Não tem problema, meu povo. Eu habilitei aqui na descrição desse vídeo o meu livro Renda Fixa Não é Fixa, totalmente gratuito para você ler. E lá eu falo exatamente como funcionam cada um desses títulos, como funcionam cada um dos indexadores e quando escolher cada um deles e também sobre os vencimentos. Tá tudo lá. Clica aqui no link e saiba mais sobre isso. Muito obrigada e até a semana que vem.